A paz do Senhor. Hoje eu quero contar algo muito interessante para vocês. Quem me acompanha sabe que eu trabalho com teologia, estudo bíblico e sou mentora de mulheres. Sou formada em teologia e trabalho nessas áreas. Mas hoje eu quero contar algo para vocês que aconteceu aproximadamente uns 3 anos atrás, quando eu tive Covid na cidade de Orleans. Foram 3 semanas. Agradeço a igreja de Orleans, que na época nos cuidou de uma forma maravilhosa, que nunca vou me esquecer, trago isso no meu coração. Mas foram 3 semanas bem difíceis. Desde o primeiro momento eu tive febre, então foram 3 semanas com febre, diarreia, dores muito fortes no corpo, cabeça, pulmão, falta de ar, e ali vai. Quem teve Covid de uma forma bem agressiva entende que as dores são profundas. Eu não conseguia me alimentar nesse tempo, obviamente enfraqueci muito. E quando chegou na 3ª semana, o meu marido ligou para o número que ia passado para a gente, pedindo orientação no hospital, e eles me mandaram para triagem. Quando aconteceu esse fato, entra o doutor Rodrigo na história. O doutor Rodrigo, então, já na 3ª semana, foi a primeira vez que ele me atendeu, ele pediu tomografia da cabeça, do pulmão, e ele me passa um tratamento adequado. Mas, quando isso aconteceu, eu já estava num estado bem avançado e bem agressivo. Durante esse tempo, eu estava muito mal, já não levantava mais a minha cabeça, mal conseguia tomar um banho, e quando chegou numa parte bem difícil, houve um telefonema da cidade de Pérola, eu não sei quem é o pastor. Ele ligou para o meu marido e disse assim: Pastor Marcos, está acontecendo alguma coisa na tua casa? Deus mandou eu orar e repreender o espírito da morte. E até então ninguém sabia, não estava em rede social, nada, nem a nossa família sabia. Apenas na 3ª semana, que aí o pastor Marcos imaginou que não teria reversão, aí ele informou a minha família. Então, como ninguém sabia, realmente foi Deus que usou essa pessoa. Aí o pastor Marcos falou para ele: realmente a Noemi não está bem, e eles oraram. No mesmo dia, à tarde, ligou o pastor Cirilo, lá de Curitiba, e disse para o pastor Marcos assim: estamos em um grupo de oração aqui, e Deus mandou orar e repreender o espírito da morte. Está acontecendo alguma coisa? E o pastor Marcos relatou o que estava acontecendo. Nesse momento aconteceu algo muito interessante. Eu estava deitada no sofá, eu não conseguia mais levantar a minha cabeça. A dor era muito forte nas minhas costas. E quando eles começaram a orar, o pastor Marcos colocou o celular do meu lado. O Marcos disse assim: eu senti uma dor muito forte no peito. E eu ignorei, porque eu já estava muito mal. Quando estavam terminando a oração, uma mulher, que eu não sei quem é, ela disse para o pastor Marcos assim: para você saber que Deus vai curar a tua esposa, você sentiu uma dor no peito. E ele me olhou assim muito assustado. E o que eu quero dizer com isso? A mão de Deus agindo, trabalhando e cuidando. Mas a cura oficial ainda não havia acontecido. Eu estava deitada no sofá e na outra semana eu tinha uma agenda para cumprir na cidade de São João do Sul. Quando eu estava muito mal, eu recebi um esboço. E eu me lembro que eu levantei a minha cabeça e olhei para o pastor Marcos e disse para ele assim: eu vou pregar em São João do Sul. E eu nunca esqueci a reação dele. Ele colocou as 2 mãos na cabeça e disse assim: Noemi, você não vai. Olha a tua situação, você não vai. E eu disse para ele: eu vou, porque Deus me deu esboço. Enfim, tive uma crise muito forte. Caiu pressão, saturação, coração veio para 40. Enfim, em casa a gente tinha termômetro, medidor de pressão, de saturação, tinha aquele acompanhamento. Quando eu tive essa crise, eu não me lembro. O pastor Marcos disse que falava comigo e eu não respondia. Eu não sei porque eu não me lembro. Ele disse que quando ele foi falar comigo, eu não sei se ele estava me passando, esse é o relato dele.
Ele disse que criou uma espécie de uma membrana nos meus olhos. Nesse momento ele entra em desespero, ele vai até a sala e ele começa a clamar e a pedir a intervenção de Deus. Bem, após esse momento a gente vai para o hospital, depois a gente volta e eu estava muito mal, já foi no final do processo. E eu tive um sonho, que eu estava em cima de uma água muito limpa. E eu via os crentes em cima dessa água. É um sonho. Só que ninguém poderia afundar. Acordei, estranhei, tive o mesmo sonho novamente. Que eu estava em cima de uma água muito limpa, mas já era maior a quantidade de água. Novamente eu vi as pessoas da igreja em cima, trabalhando e tal. Mas não poderia afundar. Na terceira vez que eu tive o sonho, era um mar de água, era muita água. E ali, aquela água limpíssima, branquíssima, eu vi as pessoas trabalhando. E quando eu olhei para aquela água, eu senti um cansaço tão grande, tão forte em mim, e eu disse o seguinte: eu não aguento mais. E me soltei na água, no sonho. Só que nesse momento, eu entrei em coma. Eu fui entender isso no outro dia, quando uma voz começa a dizer para mim assim: acorda, acorda, acorda. Eu fui ouvindo essa voz muito distante e ela foi chegando mais perto, ela foi ficando mais nítida. E quando eu voltei à consciência e entendi que aquela voz estava me chamando, eu tentei me mexer. Só que, detalhe, eu estava deitada de lado, eu não falava e nem me mexia. Tentei chamar o pastor Marcos, não consegui. E nesse momento eu já entendi o que estava acontecendo. Quando eu voltei à consciência, essa mesma voz começou a dizer para mim assim: levanta, você está com febre. Levanta, você está com febre. Essa voz foi me estimulando a reagir. Então, eu só na minha mente, só na consciência estava acontecendo isso, eu entendi o que estava acontecendo e eu falei para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não conseguirei sair daqui. E fiquei orando e guerreando na minha mente. Eu levei como se fosse um soco no peito. E quando aquilo me bateu no peito assim, eu fiz isso aqui. Quando eu tomei ar, eu consegui sentar na cama, eu mesma me levantei e me mediquei. Continuei muito fraca, continuei mal. E aí chega o momento da cura. Eu entro no meu banheiro. Tinha um espelho grande. Quando eu entrei no banheiro, ali eu já estava muito magra, irreconhecível, já com perda de noção das coisas. Quando eu entrei no banheiro, me olhei no espelho, me estranhei, assim, parece que eu estava em outro corpo, que até então eu já tinha perdido a noção, já nem me olhava no espelho. Quando eu olhei, eu senti um fogo muito vivo, muito forte. Gente, um fogo, coisa mais linda. E na hora eu pensei assim, é uma alucinação, porque eu estou há tanto tempo sem comer, que eu estava mal, mas eu não havia perdido a consciência, exceto nesse processo ali que eu falei que o Espírito Santo me acordou. Fora isso, a minha consciência estava ativa. Quando eu foquei o olhar naquele fogo que era tão lindo, gente, aquele fogo ele saiu do espelho e fez assim em mim. Lógico, eu voei na parede, eu caí de todo o tamanho no chão, eu senti assim, ó, foi um susto tão grande que o meu coração parece que ia sair da boca. Só que quando aquele fogo entrou em mim, eu senti a cura emocional e física. Eu não vou tentar descrever para você, porque você não vai entender. Foi algo que aconteceu comigo. E eu falei para o Espírito Santo assim, o que é esse fogo? E eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo me disse assim, esse fogo é a oração dos crentes. Naquele momento, Jesus me curou. Gente, quando chegou o outro dia, você não tem noção. O outro dia, quando eu olhei para fora, eu discerni as cores, porque até então eu via tudo cinza. Eu não tinha mais discernimento das cores.
Então eu olhava para a rua, para dentro de casa, tudo era cinza, não tinha mais graça. O que as pessoas falavam para mim, mandavam um áudio, eu não entendia nada. E eu me lembro que quando eu abri a janela, abri a porta, que eu saí lá fora, assim, nossa, era como se eu fosse cega e se eu tivesse recebido a cura. Gente, era lindo que eu discerni o céu. Atrás da casa que eu morava tinha árvores, grama, flores, os meus bichos pulando lá fora, os meus gatos e cachorro. Foi uma sensação tão maravilhosa, foi uma sensação tão linda, como se eu tivesse nascido de novo. E eu digo para você o seguinte: eu nasci de novo. Eu demorei tempo para contar isso, mas foi uma das experiências mais lindas que aconteceu na minha vida. Eu agradeço a intervenção médica, eu agradeço ao Dr. Rodrigo, eu agradeço aos crentes, agradeço à família, mas quem me curou foi Jesus. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe.